Senador Roberto Requião. Vossa Excelência, na tribuna, foi muito feliz. E lembra que o mundo está acompanhando esse processo. Vossa Excelência, e permita que eu continue no seu raciocínio, o ex-presidente Lula está em primeiro lugar e ganha no primeiro turno em todas as pesquisas. Ora, a reflexão que todos fazem nesse momento, que esse movimento truculento de não respeitar nem os prazos que normalmente a Justiça respeita, visa não permitir que ele possa registrar sua candidatura, que é 15 de agosto, e que, com isso, permita que aqueles que pensam diferente, é legítimo pensar diferente, possam eleger o seu candidato ao presidente. Isso fere a democracia. Isso não é bom para ninguém, esse ataque à democracia, que começou quando? Aí temos que fazer uma reflexão. Começou exatamente quando aqui, nesse plenário, articulado pelos setores conservadores, aplicaram, eu podia falar impeachment, mas vou falar um golpe na democracia e na presidenta Dilma. E nós avisávamos, Vossa Excelência avisou, eu avisei, inúmeros parlamentares avisaram que o conflito, a insegurança jurídica, a economia, o social, o político, se aquele golpe que aqui foi aprovado acontecesse, ia continuar cada vez pior até as eleições. Aplicaram o golpe. Resultado, Vossa Excelência já colocou, eu cito aqui algumas questões antes de entrar na questão técnica. Vieram com aquela maldita proposta de emenda constitucional que congelou todos os investimentos no país por 20 anos. Isso interessa a quem? Congelar o crescimento do país. Em seguida, aquela reforma trabalhista que revogam tudo que o brasileiro conquistou, eu diria, desde a Lei Áurea para cá, primeiro a Lei Áurea, depois a era Getúlio, e nesse momento revogaram todos os direitos. Não bastasse aquilo tudo, que todo mundo sabe onde foi feito aquele projeto, a Câmara aprova por unanimidade, foi na sede da CNI aqui em Brasília, deram para o relator assinou embaixo, mandou para o Senado, por sua vez, o que fez? Votou sem ler. Nós lemos, porque tivemos que ler, porque queríamos fazer a defesa dos absurdos que estavam colocados ali. Eu perguntava para alguns senadores, me diziam que, bem, não li, mas faz parte, veio da Câmara e o presidente Temer assinou embaixo, mas isso é argumento? Eu li durante 4 horas e meia o relatório, lá na Comissão de Assuntos Sociais. Vossa Excelência estava lá, fez a defesa também. Ganhamos por 1 voto, mas perdemos depois no plenário e aprovaram isso, não garantindo mais o trabalhador, para quem está nos assistindo, nem sequer mais a rescisão de contrato com acompanhamento do advogado ou do sindicato. Estão fazendo por correspondência. Esse trabalho intermitente que você, se trabalhar, porque depende do número de horas que o teu empregador resolver te dar. Se ele te dá 17 horas, no fim do mês, tu tem que pagar, no mínimo, para a Previdência, o correspondente a R$3. Não recebe nada e não paga. Veja, negociado sob o legislado, a lei só não vale mais para o trabalhador. Por isso que agora não respeito nem os prazos, amparado em decisões absurdas como essa. Vale o que a parte mais forte decide. Veja que ponto nós chegamos. Que ponto nós chegamos. E eu sou obrigado a avançar, podia falar aqui que ele prometeu vetar 7, 8 artigos, não vetou nenhum. Mandaram uma medida provisória para cá, que é uma farsa, não mexia nada nos pontos mais graves. O que aconteceu? Nem instalaram.
Não tem presidente, não tem vice, caiu ontem. Não existe mais a perspectiva que fizemos em torno de 1000 emendas. Nós todos fizemos, via vontade da sociedade. Não vão apreciar uma emenda, não vão apreciar a MP, e fica tudo como estava. Um conflito jurídico enorme, uma insegurança jurídica, que 600 juízes reunidos resolveram que é inaplicável. Aí o Tribunal Superior do Trabalho criou uma comissão, se não me engano, de 6 ministros, para estudar o que fazer, mediante a lambança que fizeram nesse país. Senhores, essa é a realidade dos fatos. Mas eu quero aprofundar um pouquinho aqui e coloquei no papel, eu coloquei no papel, apresentar, senador Requião, a análise que faço aqui deste atentado à democracia que está se fazendo no país. Ou alguém tem dúvida? Dividir o país outra vez? Eu vou usar dividir, porque eu respeito aqueles que pensam diferente. Mas vamos lá. Senhor presidente, senador Roberto Requião, senhores e senhoras, falo aqui para todo o Brasil, falo para a sociedade brasileira, reafirmando, como coloquei no meu Twitter, todos nós ficamos perplexos com a notícia do despacho da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Repito que em todas as pesquisas de opinião está em primeiro lugar. Digo isso, pois o processo não está esgotado. Por isso que os juristas, muitos e muitos, estão perplexos. O processo não está esgotado, como não está. Ou seja, a análise dos embargos não foi findada. Senador Requião, para aqueles que dizem que o Supremo não pode analisar fatos e até mesmo, mediante a opinião dos ministros daquela casa, ter uma posição diferenciada, eu lembro aqui que em 2010, o Supremo Tribunal Federal julgou o furo rural inconstitucional, trazendo um prejuízo, no meu entendimento, no desenrolar do que eu vou ler aqui, a toda a área rural. Vamos em frente. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal, a partir desse momento, alterou o entendimento e considerou o fundo rural inconstitucional. Isso gerou uma insegurança jurídica com essa mudança, trazendo um prejuízo para a área rural de bilhões. O Congresso teve que votar uma nova lei para assegurar que não houvesse esse prejuízo. Então, apenas estou lembrando um fato onde o Supremo muda de posição, traz um prejuízo enorme para a área rural, e aí houve um debate profundo sobre isso e o Congresso teve que interagir. Pois bem, a antecipação condenatória foi, nesse cenário dito, inclusive por juristas, uma ação estritamente política, desprovida de razão, nesse caso atual, contra o Estado Democrático de Direito. Digo mais, foi uma ação seletiva no âmbito da Justiça. Deixo claro que não estou falando aqui do mérito, estou falando do processo. Faltou, nesse sentido, a serenidade das decisões no campo técnico e racionais, como eu diria, como horizonte para o equilíbrio, a harmonia, a legalidade e fortalecer a democracia. Historicamente, o país já viveu esta situação. Agir emocionalmente. Nesse caso, o emocional agride o bom senso e a capacidade de termos que podemos evoluir ética e moralmente. Isso é só uma constatação.
A Constituição brasileira, a Constituição cidadã, assim batizada por Ulisses Guimarães, é a nossa Bíblia. Não tenho dúvida alguma sobre isso. A nossa obrigação é cumpri-la na integralidade, mas ainda, senhor presidente, cumpri-la como se fosse parte do nosso corpo, como se fosse o sangue das nossas vidas, como se fosse o nosso coração que mantém o corpo ereto, digno de sermos humanos na face da terra. Tudo que fizermos contra nossas boas práticas, contra essa visão de mundo, é, no meu entendimento, uma agressão à alma da democracia, da liberdade, da justiça e da igualdade. Miguel Cervantes, sim, em Dom Quixote de la Mancha, assim se expressou: a liberdade é um dos dons mais preciosos que o céu deu aos homens. Nada a iguala, nem os tesouros, nem a terra encerra no seu seio, nem que o mar guarde nos seus abismos. Pela liberdade, tanto quanto pela honra, pode e deve aventurar-se a nossa vida. Eu pergunto a vossas excelências, existe liberdade se a democracia é vilipendiada? O que é a democracia, enfim? Lembro aqui, Lincoln, Mandela, Saramago, têm suas definições, e uma das mais respeitadas definições é a de Norberto Bobbio, que diz: a democracia é um conjunto de regras, de procedimentos para a formação das decisões coletivas. Fechar aspas. A democracia, complemento eu, não pode ser seletiva. Democracia exige também igualdade de direitos e condições perante a justiça. Não pode haver condicionante de exclusão e de parcialidade. Há uma frase de um político gaúcho revolucionário que diz: quero leis que governem homens, não homens que governem leis. Isso dito por Honório Lemes. O pecado do Brasil está aí. Os homens públicos se acham superiores à própria Constituição. Falta-nos uma pedra angular, o elemento essencial que dá existência à construção de uma nação. Se não houver respeito à Constituição, não haverá paz e harmonia no seio da sociedade e do país. Alertávamos lá atrás o que está acontecendo hoje. As instituições serão meros palácios de silêncios e fetiches. Isso é a degradação da cidadania, é a personalização da democracia. Todos nós temos lado nessa história, mas o que faz a essência da política é a razão, é a sensibilidade, é o bom senso, é o equilíbrio, é a sensatez. Eu acredito na unidade do nosso Brasil, hoje tão dividido. Acredito que somente as urnas podem assegurar essa unidade. Acredito que é possível deixarmos de lado os nossos orgulhos, as nossas disputas, até mesmo medíocres, mediante a importância da legalidade, luta que lembra João Goulart, nesse momento tão importante e delicado da história nacional. Pensemos no povo brasileiro, tenhamos grandeza nesse momento tão difícil para a democracia do nosso país. A história nos impõe esse desafio. As causas estão acima de tudo isso. Senhor presidente, se me permitir ainda, eu faço questão de comentar agora um artigo que foi publicado, presidente, por nenhum homem de centro, de esquerda,
um homem que sempre teve uma posição muito dura, principalmente em relação às esquerdas. E que diz ele no artigo dele? Reinaldo Azevedo. Diz ele, é Reinaldo Azevedo, estou lendo aqui. É evidente que Lula está sendo vítima de um processo de exceção e de procedimentos que agridem o direito da defesa, que não foram respeitados nem sequer os prazos para chegar nesse momento tão delicado da nossa jovem democracia. Diz ele, não há mais meio tom, meias palavras ou ambiguidades. Lula, ex-presidente da República, está sendo vítima de um processo de exceção. Interpretações exóticas de códigos legais estão se infiltrando nas franjas dos tribunais. E vou avançando. A autorização dada pelo TFR4 para prender Lula, com imediata determinação expedida pelo juiz Moro, pegou a todos de surpresa, porque não houve o trânsito em julgado do processo, nem na segunda instância. Ora, ele diz, isso pode ser a opinião do Reinaldo Azevedo. Pois bem, diz Reinaldo Azevedo, reproduzo aqui, então, a entrevista do desembargador Carlos Tropson Flores, presidente do TRF4, entrevista que concedeu nessa quinta-feira à imprensa gaúcha. Diz ele, se forem interpostos novos embargos de declaração, uma vez eles sendo julgados, a partir desse momento, o relator pode comunicar, sendo julgado, pode comunicar ao juiz Sérgio Moro o cumprimento da decisão. Não há um prazo. Os embargos anteriores foram julgados mais ou menos em 30 dias. Diz ele, olha bem, estou falando do presidente do TRF4, Carlos Tropson Flores, onde foi julgado o presidente Lula. Agora, anuncia-se que pode haver os embargos que estão dentro do procedimento legal. Aí diz ele, então eu acho que o mais tardar, em 30 dias, isso será julgado. A fala é clara. Tropson Flores é presidente do tribunal que confirmou a condenação de Lula e ainda lhe majorou a pena. O entendimento pacífico, respeito, é o de que se aguarde, pelo menos, o trânsito julgado na segunda instância, o que não aconteceu. Quando se conseguirem, segundo ele, chegar a esse ponto de Lula ser preso, ela vai se criar uma situação de instabilidade cada vez maior, porque diz ele, porque aí nós ficaremos mais uma vez, a esperar de uma decisão que pode ser do Supremo. Aqui eu estou resumindo o texto, senhor presidente. Mas ele lembra também que essas duas ações que estão na Justiça, o relator é Marco Aurélio. Elas dizem respeito ao artigo 283 do Código do Processo Penal, que reproduz um trecho, ipsis literis, o inciso 62 do artigo 5º da Constituição. O que ela diz? 52 do artigo 5º da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Senhor presidente, eu simplifico aqui, porque não vou ler todo o documento, mas ele se socorre do artigo 5º da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Senhor presidente, eu ainda quero, concluindo essa minha análise,
A defesa do presidente Lula pode opor novos embargos de declaração, os chamados embargos dos embargos. O prazo para a apresentação do recurso é até 10 de abril. E aqui, nesse outro documento que eu tenho, também se socorrem do desembargador Carlos Eduardo Tropson Flores, que afirmou que somente em meados de maio é que estaria pronto para se encaminhar ou determinar o cumprimento da sentença. Independentemente de ocorrer ou não, o processo continua, pois a defesa apresentará recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Além disso, as ações declaratórias de constitucionalidade que podem alterar o posicionamento do STF de não aceitar ou aceitar a prisão após o julgamento na segunda instância ainda não foi pautado. O ministro Marco Aurélio, eu vi uma entrevista dele, ele foi provocado já, e ele disse que vai, junto àquele colegiado do Supremo Tribunal Federal, pedir para que votem. Mediante tudo isso, meu querido presidente, eu posso lembrar aqui o voto da ministra Rosa Weber na ação declaratória contra a prisão após a segunda instância. Ela disse: eu votaria diferente se a ação declaratória fosse para todos. Então, é essa ação que tem que ser votada, independente da posição de cada um dos ministros. Senhor presidente, eu digo a Vossa Excelência que ficarei de plantão aqui em Brasília, conforme já ajustado. Tem uma outra audiência agora que vai discutir o assassinato de uma menina, Nayara, de Caxias do Sul, que foi estuprada com 7 anos. Será um debate que vai na linha de evoluirmos para que, nesse país, cada vez mais, a gente avance na luta contra a violência em relação às crianças e adolescentes. Era isso, senador.